TV Hopeful, aprenda ouvindo. Imaginemos o seguinte cenário. É o dia seguinte a um desastre de proporções imensas. Uhum. E 500 pessoas acabam de perder absolutamente tudo o que tinham por causa de uma inundação severa. Uma situação de perda total, né? Exato. E o instinto natural da maioria da gente seria encontrar o maior ginásio da cidade, abrir as portas e, empilhar colchões. Sim, distribuir uns cobertores. Providenciar pratos de comida quente. E, prover o básico para a sobrevivência física parece ser o fim da linha. A missão cumprida. Mas não é bem assim. Pois é, se a gente fizer apenas isso, sem uma gigantesca e invisível rede de engenharia social por trás, estaremos criando a receita perfeita para um segundo desastre. Com certeza. Essa visão de que um abrigo é apenas um teto e um colchão foca puramente no imediato. É reconfortante para quem está ajudando, eu imagino. É muito reconfortante. Mas na prática, olha, jogar centenas de pessoas traumatizadas no mesmo espaço, sem nenhuma estrutura metodológica, gera um ambiente insustentável. Em questão de dias, né? Em questão de dias, às vezes horas. E é exatamente por isso que estamos aqui na nossa análise profunda de hoje. Nós mergulhamos no documento oficial de 2024 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Que é o documento que estabelece as diretrizes para o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Isso. A missão dessa nossa exploração de hoje é justamente desconstruir essa imagem simplista de um abrigo. Uhum. Nós vamos revelar a complexa logística e a psicologia necessárias para manter a dignidade humana no pior momento possível da vida de uma comunidade. Sabe, o que é fascinante aqui é que o sucesso dessa fase crítica, a chamada fase de resposta a um desastre, depende inteiramente do planejamento feito lá atrás. No silêncio. Exatamente. Nas fases de prevenção e preparação. O documento foca intensamente na importância dos planos de contingência municipais. Quer dizer, o sucesso não nasce no caos. Não mesmo. Ele é fruto de antecipação técnica. E por que isso importa para quem nos ouve agora? Bom, porque a realidade climática atual deixa muito claro que eventos extremos não são mais aquelas exceções que só acontecem longe daqui. Qualquer comunidade está sujeita. Qualquer uma. Entender os bastidores do SUAS é, no fundo, entender como a nossa própria sociedade se reconstrói. Certíssimo. Então vamos começar pela base. A arquitetura da sobrevivência. Onde exatamente a gente coloca essas pessoas? Porque o documento traz umas proibições bem contraintuitivas logo de cara. Sem dúvida. A logística de localização é um quebra-cabeça super complexo. Uhum. É claro que o abrigo precisa estar longe de novas áreas de risco geológico ou longe de margens sujeitas a novas inundações. Longe de complexos químicos industriais também, né? Sim, mas a restrição que mais surpreende muita gente é a proibição de usar os equipamentos da própria assistência social. Sério? Os abrigos não devem ser instalados nos CRAS, nos CREAS ou em centros POP. Mas vem cá, isso à primeira vista parece não fazer sentido nenhum. Parece, né? Porque o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e o CREAS, focado em casos mais especializados, eles são tipo a casa da assistência social nos bairros. Uhum. Por que não abrigar as pessoas lá dentro? A lógica é impecável quando a gente olha para o sistema como um todo. Explica isso. Esses equipamentos socioassistenciais precisam continuar funcionando para atender o restante da população. Ah, claro. Pensa bem, há milhares de pessoas que não perderam suas casas e não estão abrigadas, mas que também foram profundamente impactadas pelo desastre. E elas precisam de auxílio. Muito auxílio. Transformar o CRAS em um dormitório paralisa a rede normal de atendimento. Exatamente no instante em que a demanda explode na cidade inteira. Exatamente. Nossa, faz todo sentido. Mas isso nos leva a outro dilema logístico gigante. As escolas. As escolas. Eu olho para uma escola pública e vejo um prédio grande com refeitório, banheiros, pátio coberto. Parece o local perfeito, né? Parece. Mas o documento impõe barreiras enormes para o uso de escolas. Por que essa resistência toda? Porque usar escolas é sacrificar o futuro pelo presente. Uau! A decisão deve envolver sempre a área da educação, porque a escola precisa voltar a funcionar o mais rápido possível. Verdade.
Para uma criança que acabou de ver o mundo virar de cabeça para baixo num desastre, devolver a rotina escolar é o passo mais fundamental para a recuperação emocional dela. A escola traz previsibilidade. Isso. Se o prédio vira um abrigo por 3, 4 meses, as crianças ficam totalmente à deriva. Ok, vamos desempacotar isso. Suponhamos que o município encontrou um galpão seguro ou um centro esportivo adequado. O passo seguinte não é só abrir as portas. Longe disso. Montar um abrigo temporário é literalmente construir uma mini cidade da noite para o dia. E a infraestrutura exige pensar em coisas que pouca gente imagina, como a fiação elétrica. Um ponto crítico. O documento alerta especificamente sobre o risco colossal de incêndios causados por instalações improvisadas. Sim, carregadores de celular em excesso nas tomadas. Em fogareiros, dentro das tendas. A analogia da mini-cidade que trouxemos aqui é perfeita. E como toda cidade, ela precisa de um planejamento urbano. De um zoneamento. Um zoneamento rigoroso. O documento técnico insiste muito na setorização do espaço físico. Não se trata de espalhar 300 colchões em um piso de ginásio de forma aleatória. Então, na prática, como se divide um ginásio aberto? É vital separar os perfis para evitar atritos e proteger os mais vulneráveis. Significa criar divisórias visuais e físicas. Dá um exemplo. Por exemplo, famílias com bebês recém-nascidos, pessoas idosas ou pessoas com um transtorno do espectro autista, o TEA. Certo. Eles não podem ficar no meio do fluxo intenso. Pessoas com TEA sofrem imensamente com a sobrecarga sensorial de um ambiente superlotado. Imagino. O barulho constante. Sim, elas precisam ser alocadas nos setores mais silenciosos e isolados possíveis. E tem mais uma regra estrita. Qual? Homens solteiros e desacompanhados devem obrigatoriamente ficar em setores completamente separados de mulheres sozinhas e de famílias com crianças. Nossa, uma separação de segurança mesmo. Totalmente focado em segurança. Então, depois de separar os setores, lidar com a rede elétrica, garantir a água e até montar áreas específicas, o espaço físico está pronto. Mas colocar as camas é a parte mais fácil, né? Com certeza. O verdadeiro desafio é o caldeirão comportamental de se colocar centenas de pessoas traumatizadas sobre o mesmo teto. E isso nos leva à máquina humana. A governança desse espaço. Exato. Como isso funciona? A gestão de um abrigo é super complexa. Há equipes operando simultaneamente o tempo todo. Coordenação, administrativo, logística, limpeza, Alimentação, saúde. segurança. E o coração dessa máquina é o controle de informação. Os cadastros. O cadastro não é feito apenas na triagem inicial para contar cabeças. Exige-se um controle rigoroso de quem entra e quem sai todos os dias. E protocolos de desligamento, né? Sim, um protocolo muito formal quando a pessoa deixa o abrigo definitivamente. O que garante que ninguém simplesmente desapareça no meio do caos, o que é vital para a segurança de todos. Perfeito. Mas olha, tem um ponto no documento que me chamou muita atenção, que é a criação das regras de convivência. Ah, sim. Estamos falando de horários rígidos de silêncio, turnos de banho, regras de tolerância zero para álcool, drogas e armas. Regras fundamentais. Só que o texto exige que essas regras e até as tarefas diárias sejam definidas e executadas de forma participativa com as pessoas abrigadas. E aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo. Vamos lá. Espere. Estamos pedindo para pessoas que acabaram de perder absolutamente tudo em um desastre ajudarem a limpar banheiros, varrer o chão e cozinhar. Isso não é cruel com quem está em choque agudo? Olha, se conectarmos isso ao quadro geral da psicologia do trauma, a resposta é um sonoro não. Não. Na verdade, essa é uma das diretrizes mais refinadas da proteção social. Envolver a população abrigada na rotina não é para a prefeitura economizar na contratação de equipe de limpeza. Então é o quê? É uma intervenção cientificamente embasada de saúde mental. Mas como assim? Como dar uma vassoura ou pedir para alguém picar cebolas ajuda na saúde mental? Pensa no seguinte, quando alguém perde a casa e os pertences em questão de minutos, a sensação de impotência é absoluta. O chão sumiu. O controle sobre a própria vida foi arrancado pelas forças da natureza. Ao dar a essa pessoa uma função no abrigo, a gente devolve a ela o senso de agência. Ah, entendi. Ela volta a ser útil.
volta a tomar decisões. Isso combate o que a assistência social chama de sentimento de tutela. Sentimento de tutela. Aquele estado em que o indivíduo se torna totalmente passivo, institucionalizado, fica lá, apenas deitado num colchão esperando que o Estado traga comida e diga a hora de dormir. Nossa, isso é muito profundo. O empoderamento, mesmo que comece pela decisão da escala de limpeza de um banheiro, mantém a dignidade e a cidadania ativas. É uma mudança de perspectiva fascinante. Eles não são pacientes de um hospital esperando cura. Não, são cidadãos dessa minicidade temporária. Mas claro, a ocupação física não apaga o trauma profundo, né? E aqui entra a atuação técnica das equipes do SUAS, o que eu gosto de chamar de triagem emocional. Um ótimo termo. É um conceito que o documento baseia na pirâmide de intervenções do IASC. E aqui eu confesso que fiquei um pouco confusa no início. Por quê? Porque o IASC, que é um comitê interagências ligado à ONU, propõe uma pirâmide de saúde mental onde a base não tem nada a ver com psicoterapia. É uma observação muito aguda. O IASC entende que o suporte psicossocial precisa respeitar uma hierarquia de necessidades. Como a pirâmide de Maslow. Exatamente. A base da pirâmide foca estritamente em garantir serviços básicos e segurança física de forma digna. A lógica é muito simples. Não se pode tratar o trauma ou a ansiedade de alguém que está com fome. Ou sentindo frio. Astri. Então, o que tudo isso significa? Que, assim como um médico no pronto-socorro faz uma triagem física para separar quem precisa de um curativo de quem precisa de uma cirurgia imediata, a assistência social faz essa triagem emocional invisível. Exato. E uma vez que esse básico está garantido, a gente sobe para o segundo nível da pirâmide. Que seria o quê? O apoio comunitário e familiar. É aqui que os assistentes sociais entram, organizando atividades para as crianças, fortalecendo laços entre vizinhos que se perderam. E os rituais de luto, né? O documento cita isso. Sim, promovem espaços para rituais de luto. E o luto, num cenário de desastre, é uma coisa extremamente complexa. Porque não se chora apenas a perda de vidas humanas. De jeito nenhum. As pessoas perdem a referência da própria história. Sofre-se pela casa que ruiu, Pelo álbum de fotografias que a água levou. pela vizinhança que se dispersou. E olha, um luto muito frequente e totalmente subestimado é a perda dos animais de estimação. Ah, sim. O que explica porque os animais ganham uma sessão inteira super detalhada nas diretrizes do SUAS. Eles deixaram de ser vistos apenas como bichos. Passaram a ser tratados tecnicamente como membros do arranjo familiar. Uhum. O documento estabelece que, ao entrarem no abrigo com as famílias, os cães e gatos devem ser alojados num espaço próprio Preferencialmente microchipados, vacinados. e registrados com um vínculo direto aos seus tutores. Proteger o cachorro, nesse contexto, é uma forma direta de proteger a saúde mental daquela família. Faz todo sentido. E essa triagem emocional continua avançando para questões muito pragmáticas. Certo. O trabalho social reduz o desespero, resolvendo a burocracia do caos. A burocracia é terrível num desastre. Sim, as equipes do SUAS atuam intensamente para ajudar na recuperação de documentos perdidos, na atualização do cadastro único. E em garantir direitos básicos que ficaram suspensos. Eles facilitam o acesso a benefícios eventuais, o adiantamento de parcelas do Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada, o BPC. Devolver o acesso ao dinheiro é uma injeção vital de autonomia. A pessoa pode ir à padaria comprar o pão que ela gosta. Exatamente. E no topo da pirâmide, claro, ficam os encaminhamentos para a rede de saúde. Os casos psiquiátricos severos, que fogem do escopo comunitário. Mas, enquanto toda essa engrenagem de triagem emocional funciona, o caos do abrigo cria oportunidades perfeitas para pessoas mal intencionadas. Infelizmente, sim. Em uma emergência, os predadores não tiram férias, o que acontece com os grupos hipervulneráveis. Isso nos leva às regras de proteção estrita delineadas no manual. O SUAS reconhece que as ameaças num desastre muitas vezes vêm de oportunistas, não apenas da força da natureza. Uhum. Por isso, os protocolos são de segurança máxima, especialmente para crianças e adolescentes desacompanhados. Como funciona isso? Se uma criança é resgatada e não se sabe onde estão os pais, a regra de ouro é clara.
Ela nunca, em hipótese alguma, deve ser colocada no abrigo geral junto com os adultos. Nossa, mas para onde essa criança vai, então? O município é obrigado a ativar um abrigo temporário de crianças e adolescentes desacompanhados. Um local separado. Um espaço de referência único na cidade, com uma equipe dedicada 24 horas por dia. O objetivo é manter a criança segura enquanto se faz a busca ativa pelas famílias. Cruzando informações com hospitais e listas de outros abrigos. Isso mesmo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o documento detalha o que acontece quando alguém aparece nesse local alegando ser parente da criança perdida. É um processo extremamente rigoroso. O processo do termo de entrega parece coisa de filme de espionagem. Parece mesmo. Não basta um adulto bater na porta e dizer, sei lá, eu sou o tio do garoto, vim buscar. O nível de prova documental exigido é altíssimo. Mas tem um problema aí, né? Pois é. E se a pessoa perdeu a carteira de identidade na inundação? O que as equipes fazem? É aí que entra a inteligência do protocolo do SUAS. Se há qualquer sombra de dúvida, se os documentos sumiram ou se a história que o adulto conta tem furos, Certo. a regra exige que a criança veja o adulto sem ser vista por ele. Esperem, na prática, como se faz isso? Colocam a criança atrás de um vidro espelhado de delegacia? Dependendo da estrutura do local, pode ser um vidro de observação, sim. Ou uma fresta em uma porta controlada pela equipe. Entendi. Ou, de uma forma mais moderna e comum hoje, o uso de fotografias digitais recentes, tiradas do adulto ali, na hora, na recepção. E aí mostram para a criança. Exato. Mostram num tablet, num ambiente seguro, longe do adulto. O mecanismo exato varia, mas a essência do método é crucial. O adulto não pode estar olhando para a criança. Não. A criança precisa ter a liberdade psicológica de demonstrar sua reação genuína de reconhecimento. Tem a pressão de um possível abusador encarando ela. Exatamente. É uma barreira cirúrgica contra sequestro infantil e tráfico humano no meio de toda aquela confusão. É brilhante. E assustador ao mesmo tempo precisar pensar nisso numa hora dessas. E essa vigilância constante não se limita às crianças, né? Não, de forma alguma. O documento aborda profundamente a prevenção da violência baseada em gênero. Os dados mostram que os riscos de agressão, assédio e violência doméstica disparam exponencialmente dentro de abrigos temporários. O estresse extremo, a superlotação, a quebra das normas normais de convivência. Tudo isso serve como combustível. O abrigamento força uma proximidade artificial que destrói a privacidade. É por isso que as diretrizes cobram a criação de espaços seguros e amigáveis. O que são esses espaços? São áreas muito bem iluminadas, preferencialmente monitoradas por equipes técnicas. Elas são destinadas a garantir que mulheres, meninas e a população LGBTQIAPN+, não fiquem expostas. Aos cantos escuros do ginásio. Isso. Ou a instalações sanitárias mistas e isoladas, que são um ponto de alto risco. E isso levanta um ponto super delicado sobre quem controla o abrigo. Nós tendemos a ver as equipes de resgate, os voluntários e os coordenadores como heróis imaculados. O que na grande maioria das vezes é a mais pura verdade. Com certeza. Mas o documento é muito frio e realista quanto à dinâmica de poder lá dentro. Isso levanta uma questão importantíssima. Pensa bem, quem distribui os colchões? Quem gerencia a despensa de alimentos? Quem anota os nomes no cadastro? Essas pessoas detêm um poder colossal sobre outras que estão completamente fragilizadas e dependentes. Onde existe esse desequilíbrio brutal de poder, existe a semente do assédio e da extorsão. Infelizmente. É por isso que o SUAS obriga a criação de canais de denúncia, correto? Sim. Mas olha, não basta ter uma urna de papel de sapato no canto do ginásio. Não funciona. É preciso haver códigos de conduta muito claros, assinados por todos os trabalhadores e voluntários antes de entrarem, deixando absolutamente claro que nenhuma forma de abuso será tolerada sob a desculpa do é o estresse do momento. E os canais de denúncia precisam ser acessíveis de verdade. Acessíveis, anônimos e, acima de tudo, gerar consequências reais. A população abrigada precisa saber que pode reportar um voluntário abusivo ou um coordenador sem medo de perder sua vaga. Ou perder sua refeição do dia. Exato. É uma engrenagem monumental. Para sintetizar o que exploramos hoje para a nossa audiência. Um abrigo temporário,
quando operado sob as diretrizes reais do SUAS, está a anos-luz de ser apenas um teto improvisado. Anos-luz. É uma operação tática de emergência, uma ponte altamente estruturada que cruza o abismo entre o trauma agudo do desastre e o início da reconstrução definitiva da vida daquelas pessoas. Seja por meio do aluguel social, Da realocação habitacional ou do retorno seguro para as próprias casas. E como a própria palavra diz, é temporário. O documento é super claro ao afirmar que a meta é não ultrapassar 2 meses. tem um motivo claro para essa urgência de desmobilizar o abrigo. A permanência prolongada começa a gerar novas dinâmicas de dependência e de conflito. O espaço que salva a vida nos primeiros 30 dias pode virar uma armadilha, né? Uma armadilha institucional que impede a retomada da autonomia se durar tipo 6 meses. O foco de toda a equipe técnica deve ser pavimentar a saída segura e sustentável de cada família desde o primeiro dia de cadastro. O que nos serve de lembrete fundamental para todos que acompanham a gente. O nível de cuidado, de segurança e de dignidade oferecido nesses espaços reflete, sem filtros, o nível de civilidade da nossa própria sociedade. Com certeza. A arquitetura de sobrevivência que o SUAS planeja garante que os direitos fundamentais não sejam arrastados pelas águas. Como vimos, o verdadeiro trabalho de reconstrução não acaba quando a chuva para e o sol volta a brilhar. Na verdade, é exatamente nesse momento que o trabalho mais difícil começa. E para encerrar nossa exploração de hoje, eu gostaria de deixar um pensamento provocativo. Algo que amplia tudo que a gente detalhou aqui. Vamos lá. Nós vimos como a operação de um abrigo exige conhecimento profundo em saúde mental, logística urbana, prevenção de violência e proteção infantil. Tudo isso ao mesmo tempo. Mas a verdadeira resposta a um desastre não acontece no dia em que a Terra cede. Ela acontece nos longos anos de silêncio anteriores. A reflexão que fica para quem nos ouve é a seguinte: se uma comunidade for atingida amanhã, quem serão os líderes que terão o treinamento necessário para organizar o caos, evitar incêndios e proteger as crianças? Uma ótima pergunta. E de forma ainda mais dura, nós como sociedade estamos lutando para dar o devido orçamento e a devida estrutura para as políticas públicas de assistência social hoje, no momento de calmaria? Ou estamos esperando o próximo desastre acontecer para descobrir que o plano de contingência era apenas um papel na gaveta? Fica a reflexão. Comprar um colchão e montar uma lona é a parte fácil da equação. A dignidade, por outro lado, precisa ser planejada e financiada todos os dias. Muito obrigada por acompanharem essa nossa análise profunda sobre as engrenagens invisíveis que mantêm a sociedade de pé. E até a próxima. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. TV Hopeful, aprenda ouvindo.